TV Artilheiro. Uma avaliação dessa derrota do Peixe para o Volta Redonda que não estava no script. Com certeza, acho que ninguém gosta de perder, eu principalmente, detesto perder, até mesmo no Paro Ímpar. A gente fica chateado, principalmente pelo fato da gente estar em casa, onde é um lugar que nós estamos acostumados a vencer. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos fazer os gols, envolver o adversário, mas a gente tem que tirar isso como lição para que a gente possa, nos próximos jogos, conseguir o objetivo. Essa derrota afasta de uma vez por todas as chances do Ferroviário se classificar no G8? Bom, primeiro eu sempre falei que nós temos que, primeiro, afastar ali a zona de rebaixamento, temos que ser conscientes daquilo que nós temos em mãos, para poder deixar o Ferroviário onde nós deixamos o ano passado. Espero que a gente consiga trazer algumas pessoas para nos ajudar, reforçar a nossa equipe, para que a gente possa, aí, quem sabe, brigar depois que sair dessa zona aí que Z4 que deixa a gente numa situação desconfortável, e aí sim a gente pode pensar em outras coisas. Onde foi que o Ferroviário errou para perder para o Volta Redonda? Bom, primeiro nós não podemos tirar o mérito do adversário. O adversário que tem méritos, por isso que ele está lá em cima, está brigando entre os primeiros colocados. Nós não podemos achar que só nós que erramos. O adversário também tem qualidade, criou algumas situações. Eu acho que talvez se nós tivéssemos diminuído um pouco mais o espaço, talvez não tivesse deixado com que eles evoluíssem no nosso campo, coisa que nós fizemos no segundo tempo. Nós já marcamos ele um pouquinho, numa linha um pouquinho mais alta. Quando nós voltamos para o segundo tempo, que eu pedi para os jogadores encaixar um pouquinho mais a marcação, talvez esse primeiro tempo que nós não conseguimos fazer aquilo que nós deveríamos fazer desde o início. Diríamos que o primeiro tempo do Ferroviário foi ruim, muito ruim, com avaliação? Não, eu não vejo assim muito ruim, não. Eu vejo que nós erramos, sim. Não posso tirar também esse mérito do adversário e nossos erros, que nós poderíamos ter sido melhor. Talvez nós, quando criássemos as chances de gol, tentássemos concluir. Infelizmente, nós criamos muito pouco. Em algumas oportunidades a escolha foi errada, em vez de dar o passe para o companheiro, talvez numa posição melhor, mas eu penso que a gente tem que olhar para frente e não ficar olhando para trás. Eu já até falei para os atletas, se nós perdemos pontos dentro de casa, nós temos que buscar fora. O que a gente não pode é achar que está bom, nós temos que melhorar mais do que nós já estamos tentando fazer com a equipe. Eu não vou declinar nomes em relação a atletas, não sei se você irá fazê-lo, mas, na minha observação, existem jogadores do Ferroviário que não estão rendendo o esperado. Repito, não vou declinar nomes. Você acha que existem jogadores, aí você fica à vontade para falar se jogadores estão rendendo abaixo do esperado, sim ou não? Bom, essa análise tem que ver desde o começo, né? A gente não pode analisar do ano passado para esse ano, porque eram adversários diferentes, era uma competição diferente. Então, quando aquele efeito dominó, quando as coisas vão indo ruins, acho que todo mundo acaba um empurrando o outro. O que nós temos que colocar é todo mundo em pé, para que a gente possa fazer com que todo mundo consiga jogar um bom futebol. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. Eu acho que quando você percebe que o atleta pode render mais, a gente tem que trabalhar mais em cima disso, cobrar mais. Eu tenho feito isso a semana toda, para que a gente possa, nos jogos, errar o mínimo possível, mesmo porque nessa divisão, quem comete menos erro consegue mais objetivos. Então a gente precisa corrigir esses erros que eu faço na semana. Já não tomamos gol hoje de bola parada, um trabalho que foi feito, praticamente quase todos os jogos a gente estava tomando gol de bola parada, mas continuamos tomando gol. Nós temos que evitar. O ano passado tomávamos poucos gols, hoje nós estamos tomando gol quase todos os jogos. Então essa correção tem que existir e a gente vai procurar fazer nesses 10 dias que nós temos. Pelas minhas contas, na era Kobayashi foi a segunda derrota em casa, não é isso? Uma derrota doída, tanto quanto aquela do ABC de Natal. Aí eu te pergunto, ainda dá? Ainda dá? Ou fazendo contas, ou agora vai para o secódromo secar os adversários? Eu acho que nós temos que pensar em nós, não acabou o campeonato ainda. O jogo do ABC eu cheguei na semana, então é difícil você conseguir construir alguma coisa. Esse jogo nós perdemos, trabalhamos, infelizmente nós não conseguimos. É uma equipe também qualificada, não podemos tirar o mérito, como eu falei, mas nós temos que olhar para a nossa equipe.
E daqui para frente a tendência é fazer com que a gente construa uma situação diferente para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. Esses dois atletas que chegaram na semana, o Israel e o volante meia, inclusive Robson, pronto, os dois foram indicados por você. Como é que foi essa transação para trazê-los para o Ferroviário? O Robson trabalhou comigo no América de Natal, já o conhecia. O Israel, o lateral, quem trabalhou com ele foi o Claudinho, então são atletas que nós tínhamos conhecimento. O Israel estava um pouquinho mais abaixo na parte física, porque estava parado alguns dias. O Robson jogou na quarta-feira, por isso que ele foi utilizado hoje no segundo tempo. Entendo que são atletas que podem nos ajudar, só que tem que se ambientar, tem que trabalhar mais com o grupo, que assim eu acredito que pode nos ajudar. Agora uma pergunta em relação à logística, que envolve também a nossa Federação Cearense de Futebol. Onde é que a federação pode entrar nessa logística da volta? Porque ainda tudo tranquilo para chegar em Erechim, até porque o Ferroviário tem uma semana de folga. Mas a volta é apertada. O jogo termina na quarta noite, o Ferroviário entra no ônibus, viaja 8 horas até Curitiba, entra no avião, viaja até São Paulo, desce, conexão para Aracaju, vai chegar em Aracaju na quinta-feira à noite. Sexta, né? Sexta. Quinta-noite para o jogo no sábado, ou seja, uma viagem de 18 horas até Aracaju. Aí eu pergunto, quem é que pode resolver esse problema? A CBF, que é a dona, ou o empurrãozinho da nossa querida Federação Cearense de Futebol, que tem um mandatário competente, o doutor Mauro Carmelo? Bom, primeiro a gente volta a analisar o jogo passado, que o Remo percebeu o nosso desgaste, antecipou o jogo para sábado, que era na segunda-feira. Esse jogo para a gente, que é um desgaste muito grande, praticamente a gente vai andar 18 horas para poder jogar depois de um jogo à noite, cansativo. Então eu acredito que se conseguisse a nossa diretoria, a federação, ajudar para esse jogo ir para segunda-feira, talvez ajudaria um pouco mais no descanso, porque é um jogo importantíssimo, principalmente o confronto direto que nós temos com o Confiança. Então, já que nós estamos olhando essa tabela de baixo, é um confronto de 6 pontos. Então, eu entendo que é um jogo muito importante. Então, eu até pediria à federação, à diretoria, que tentasse mudar esse jogo do sábado para segunda-feira. Valeu. Obrigado, Paulinho. TV Artilheiro.